pela vontade de Deus, até porque eu acho que a reza foi forte, para que minha garganta fosse tampada e a voz não saísse, mas a gente vai se esforçar aqui um pouquinho para que vocês possam entender cada vez melhor os fatos e verem cada vez melhor as provas que temos aqui para apresentar. Então, boa noite, meus amigos, boa noite, meu povo de Valença, povo da minha querida cidade, aos que eu tanto estimo e tenho consideração. E, além de tudo, o dever de estar aqui hoje mostrando a você, valenciano, todas as provas pertinentes a uma deslavada mentira dita pela vereadora Edilza do Vale na Câmara Municipal. E vamos aos fatos, vou fazer uma resposta lida, para que eu não esqueça nenhum detalhe, e estar aqui com todas as provas nas mãos para que a gente apresente a vocês. Uso hoje as minhas redes sociais não por vaidade, mas por obrigação, não por desejo de entrar no ringue de ofensas gratuitas, mas porque me vi obrigado a reagir diante de uma afronta canalha, baixa, oportunista e miseravelmente mentirosa, proferido dentro da Câmara Municipal de Valença por alguém que desonra o cargo e o microfone que usa. Mas antes de entrar nesse assunto principal, permitam-me uma pequena lembrança. Há poucos dias atrás, eu citei uma publicação minha nas redes sociais sobre o presidente daquela casa, o senhor Benoni José, que, para mim, além de não saber gerir a Câmara, também não demonstra nenhum pingo conhecer as leis e ainda as ignora. E parece que, segundo os portais de notícia do Estado, aqui, Portal de Notícia do Estado, Portal de Notícia Estadual, não é o Leonardo que está dizendo, eu estou apenas reproduzindo as matérias. Há bem poucos dias, a Justiça chegou até a porta da casa do presidente Benoni. E a confirmação bateu na sua porta e com força. Com força, sabe por quê? Porque foi apreendida uma motocicleta do presidente da Câmara Municipal de Valença, senhor Benoni José, e a moto era no nome do presidente. O documento da moto também está conosco. Envolvida em uma ocorrência relacionada a entorpecentes. Agora, presidente, talvez o senhor compreenda melhor o que são as leis. Talvez perceba que as leis não foram feitas apenas para a minoria, apenas para os adversários, ou para quem não reza na cartilha do prefeito. Talvez agora o senhor entenda que o poder que tem o microfone tem em dobro a responsabilidade do senhor que senta naquele trono de vaidade, mas que não lhe dá o direito de calar a voz de quem pensa diferente. Quando protocolei o meu pedido de resposta, que está aqui, na Câmara Municipal, cheguei lá, entreguei para a senhora Giovana e liguei para o presidente Benoni, que prontamente se dirigiu até a Câmara e viu em mãos o teor do ofício. Com as palavras do presidente, o próprio me respondeu: Leonardo, tenha compreensão. Você sabe que eu sou da base do prefeito. Essas foram as palavras do presidente Benoni. E até então não me respondeu formalmente. Mas logo em seguida, como eu previa, veio a negativa. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Eu já saí da Câmara antecipando o que seria a resposta. Aí, vamos lá aos fatos. E agora, presidente, além do que vou dizer agora, o senhor vai ter que responder aos cidadãos valencianos, não só apenas pelas aberrações da Câmara, mas também a respeito da moto. Todos nós estamos querendo saber. Inclusive, por que o senhor já está rodando nela? Porque essas ações demoram a liberar os veículos. Mas vamos esperar para ver. Recebi do presidente Benoni um ofício negando o meu direito de resposta. Está aqui o ofício. O ofício diz que
Cumprimento e sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Senhoria a resposta do ofício sem número que solicitou direito de resposta na sessão plenária. Informamos que, de acordo com o regimento interno, Resolução 4, de 16 de novembro de 1990, rege que os trabalhos dessa augusta casa não há nenhum dispositivo que fundamente o vosso pedido. Presidente, mais uma vez, o senhor esqueceu de passar para a assessoria da Câmara o regimento interno daquela casa. Porque se o senhor não sabe, a sua assessoria também não, eu já fui vereador, entendo muito bem do regimento interno, entendo muito bem da lei orgânica municipal e posso lhe dizer que qualquer cidadão pode se inscrever para falar na Câmara. Qualquer um, principalmente, presidente, se tivesse sido citado. Mais uma coisa, uns artigos aqui que sua assessoria botou, falando inclusive da Carta Magna, eu quero dizer para o senhor que eu sei também que os poderes são harmônicos e independentes. E quero mais uma vez deixar claro ao senhor que não sabe, não entende da Câmara e nem sua assessoria, que eu não faço parte de nenhum dos poderes. Não sou do poder legislativo eleito por voto, por eleição, não sou do poder executivo eleito por eleição e muito menos faço parte do judiciário. Então, mais uma vez, uma justificativa sem pé, sem cabeça, por os muitos assessores jurídicos que o senhor paga nessa casa. Eu acredito, então, que já já a gente vai, inclusive, descobrir o valor de todos esses salários. Quero adiantar a vocês, gente, a gente vai acompanhar também de perto tudo isso. Mas vamos aos fatos. Vamos voltar ao que me faz vir até aqui. Eu fui citado, atacado e difamado pela vereadora Edilza do Vale. E, para minha surpresa, e absolutamente a surpresa de ninguém, ela veio à tribuna despejar um verdadeiro festival de mentiras, regado a veneno e com um recalque que ela mal consegue disfarçar, se referindo a mim como um homem de passado negro. Fui até a delegacia, registrei um boletim de ocorrências contra a vereadora, que vai responder de forma cível e criminal por tudo que ela disse sem provas. Mas vamos mais adiante aos fatos. Ora, vereadora, a senhora que me perdoe, mas se tem uma coisa que o povo de Valença conhece, e conhece muito bem, é o meu passado. E ele não é negro, vereadora. Ele é um passado de luta, de serviço público digno, de conquistas por mérito, de cabeça erguida. Se eu, vereadora, tivesse algo a esconder, eu não teria colocado, inclusive, meu nome à disposição do povo nas últimas eleições. Não teria batido de porta em porta, visitado casa a casa e abraçado a cada valenciano. Também não havia sido nomeado nos diversos cargos que já ocupei e nem teria meu nome lembrado como exemplo de competência em todas as funções públicas que eu já ocupei. Vamos aos fatos, porque teatro de quinta categoria só a senhora sabe fazer muito bem. Eu estou fora deles. E também não me comove. Eu fui vereador de Valença com muita honra, depois de muita luta, por não ter medo de lutar e não ter medo de ir atrás do meu objetivo. Quantas vezes, vereadora, eu fui candidato? Quantas vezes a quantidade de votos que eu tive elevou o meu potencial político, me fazendo ser, na época que fui vereador, o segundo vereador mais votado do município, com 827 votos. Votação essa que a senhora, nem vendendo a prefeitura, vai conseguir ter em Valença nunca. Fui secretário de saúde e com muita honra. Trabalhei muito por Valença nesse período. Saí da secretaria por opção. Mas quero deixar claro à senhora, e vou já já mostrar os certificados, que fui nessa época um secretário de saúde exemplo para o Estado. A gente vai já já chegar lá. Tive
todas as minhas contas, vereadora Edilza, aprovadas. Acredito que a senhora entenda que não é aprovar o que o prefeito manda, vereadora, que é o que a senhora faz. É aprovada por um Tribunal de Contas de responsabilidade, ao contrário do exemplo que a senhora dá na Casa do Povo de Valença. Está aqui, certidão de idoneidade. Nada consta contra o Leonardo no Tribunal de Contas do Piauí. Certidão de apreciação e julgamento de contas. Nada consta contra o Leonardo no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A senhora entende, vereadora, o que é um documento público? É isso aqui. O documento público não é receber um WhatsApp para fazer um discurso tentando desmoralizar as pessoas. É o que a senhora sempre faz. E da próxima vez, dê pelo menos uma lidinha antes, porque ficou ridículo a leitura que a senhora fez. Tremendo, inclusive, a voz. Mas vamos lá. Tive as minhas contas aprovadas, sem escândalos, e nem estou falando de achismo. Estou falando de documentos, de atas, de pareceres e de relatórios técnicos. Isso tudo está nos autos, isso tudo está registrado, vereadora. E a senhora sabe por que isso foi feito? Porque não teve nenhum escândalo. Porque foi feito com zelo à coisa pública, com seriedade, com responsabilidade pelo dinheiro que é do povo. E a senhora sabe muito bem, quando o dinheiro é público, ele é do povo, né? Ou pelo menos tem que ser. Eu fui o primeiro valenciano, vereadora Edilza, a ocupar um lugar que a senhora jamais vai conseguir chegar. Jamais. Às vezes é muito pesado a gente dizer a palavra jamais, mas a senhora não tem a competência para ocupar os cargos que eu já ocupei. Fui secretário de 2 pastas nos governos do Estado, como presidente do EMATER e como diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional. Prestei com muito zelo um trabalho e, se a senhora quiser exemplo disso, procure o EMATER do Estado do Piauí, que a senhora verá a forma que me tratam os funcionários e o povo que usou aquela casa na época em que eu estava presidente. Eu recebi, vereadora Edilza, que também vou já mostrar para a senhora, a medalha Mérito Renascença, a maior condecoração pública do Estado do Piauí. Será se foi por escândalos, vereadora? Ou foi por trabalho? Talvez a senhora também não vá receber esse mérito. Até porque quem a senhora apoia também acredita que nunca vai chegar a lhe dar uma honraria dessa, porque são para poucos. É para quem realmente trabalha pelo povo. Recebi, no ano de 2022, quando gestor do EMATER, o troféu de melhores do ano 2022, organizado pelo jornalista Daniel Ribeiro. Isso, vereadora, fruto de trabalho. Coisa que eu acredito que a senhora também não vai receber. Mas vamos lá. E esses títulos não foi dado por nenhum vereadorzinho bajulador, não. Ele foi dado por quem realmente conhece o que é trabalho. Quando também, no ano de 2017, fui secretário de saúde, eu fui escolhido pelas entidades de classe como o secretário de destaque do Piauí no ano de 2017 e também vou já mostrar o certificado. Eu não vou lhe mostrar agora porque está na parede, e quando a gente recebe essas honrarias, vereadora, a gente prega na parede. Talvez no seu caso seria pregado na testa, que a senhora precisa mostrar muito. Eu fui reconhecido não por amizade, vereadora, foi por uma política de resultados. Eu não precisei me ajoelhar a ninguém, não precisei trair os meus princípios e muito menos me vender por uma secretaria, como alguns fizeram por aqui. E sobre as denúncias que a senhora resolveu ressuscitar, uma foi inclusive da minha amiga, vereadora autêntica Iris Moreira. Denunciou? Com certeza. Mas a senhora sabe o resultado? Foi arquivado, vereadora. Foi arquivado porque foram apresentadas as defesas, foram realizadas as obras e a vereadora, posteriormente, foi chamada novamente à Polícia Federal e se disse satisfeita pelas obras que tinham sido feitas.
A verdade vem sempre à tona, vereadora. E a justiça fala também a verdade. Agora, vereadora, eu lhe pergunto, cadê as suas provas? Cadê, vereadora? A senhora vai ter que juntar muita prova. A senhora vai ter que juntar tanta prova que eu não sei se a senhora finda o ano atrás de tanto papel. Agora, vereadora, onde estão os documentos do que a senhora disse? Que a senhora só trouxe boatos, maledicência, fofoca de grupo de WhatsApp. E isso aqui, isso aí onde a senhora está para defender o povo, não é um grupo de WhatsApp de comadre, não. É a Casa de Leis, que deveria, pelo menos, apresentar as propostas para esse município. E se a senhora, vereadora, for brincar de falar no ouvir dizer, muito cuidado, porque o que eu já ouvi falar sobre o passado da vereadora, ele não é negro, não. Ele é nebuloso, turvo, podre. O que circula nos bastidores, vereadora, se chegar ao microfone, vai precisar de muita bênção. Exorcismo, e talvez até inquérito. O que diz sobre a senhora não é pouco. Mas como eu sou diferente da senhora, e eu não vim aqui para reproduzir as fofocas, eu vim aqui foi para exigir de você, Edilza do Vale, respeito. Respeito e respeito. A senhora vive agarrada em cargo comissionado, se vendendo, vereadora, por migalhas do poder. Trocou, deixou de votar na senhora mesma para a presidência da Câmara para se vender pela Secretaria de Obras. É mentira, vereadora? A senhora votou na senhora, vereadora? Ou a senhora recebeu a Secretaria de Obras de presente? O povo quer saber dessa resposta. Use a tribuna da Câmara não para me difamar, mas para responder essa pergunta ao povo. E foi uma cena vexatória, vereadora, que presenciou a história recente da nossa cidade. Foi uma rasteira política que comprova o seu nível de submissão. O que papel a senhora se presta? Quem se vende uma vez, vereadora, vende a dignidade para sempre. Me respeite. Volto a dizer, me respeite. A senhora pode até não ter apreço pela sua própria reputação, mas respeite a minha. Enquanto a senhora fazia promessas vazias em palanques emprestados, eu já havia, vereadora, deixado nessa cidade o meu legado. De quantas obras, quantos investimentos nós já trouxemos até aqui. Talvez, se a senhora tivesse conseguido trazer pelo menos 1/8 do que eu já trouxe para essa cidade, a senhora não fosse tão amargurada por estar tanto tempo na Casa Legislativa e nunca ter feito nada pelo povo, a não ser falado da vida alheia e defendido a atual gestão. Então, a senhora pode até ter um mandato. É verdade. Presenteado, a gente também sabe. Mas eu tenho a história, vereadora, coisa que a senhora não tem. Eu tenho serviço, coisa que a senhora não tem. E eu tenho um trabalho prestado por essa cidade e por esse povo. Tá? E mais, minha marca, vereadora, é tão forte, ó, ela é registrada até no copo que eu bebo água. Compre um para a senhora. Em Valença já vende. E mais, vereadora, a senhora jamais envolva a minha família nas suas baboseiras. Se a senhora quiser me atacar, a senhora me ataque. Mas a senhora deixe de mão os meus pais, os meus filhos, a minha família. Porque aí, vereadora, a conversa muda de tom.
senhora não tem moral nem para citar o meu nome, vereadora. Imagina daqueles que eu amo. Então, vamos manter o respeito, até porque nós precisamos manter respeito. Por fim, eu vou deixando claro aqui à senhora que a senhora será processada. Ouviu, vereadora? Aciona os advogados. E se for o da Câmara ou da Prefeitura, é outro processo. Estou logo deixando avisado. A senhora vai ser processada civil e criminalmente por calúnia, injúria e difamação. Vai ser não. Em breve a senhora vai ser intimada, processada. A senhora já foi, que meus advogados já deram entrada. E a senhora vai ter que provar o que disse. E a senhora sabe que a senhora não tem como. Porque aí dentro, vereadora, o que vale é o grito. Mas lá fora, para a justiça, o que vale é documento. O que vale é a verdade. O que vale é prova. Nada disso a senhora tem. E como aviso final, vereadora Edilza, se continuar me cutucando, se continuar me desafiando, eu vou abrir tudo que eu sei e que eu provo. Pode ter certeza, vereadora Edilza, que a senhora me conhece. Eu disse no dia que eu levei a senhora para a delegacia para fazer o BO, que eu fiz o BO contra a senhora na delegacia, que a senhora me conhece bem, tanto quanto eu lhe conheço. É verdade ou não é, vereadora? Então, não continue me desafiando, porque eu sei a sua trajetória política, eu sei dos bastidores, dos esquemas, e não cabe num discurso, vereadora. Só cabe se eu mandar preparar aquele dossiê que tudo tem que ser provado, assim como eu faço. Eu não trago inverdades porque eu tenho que falar e tenho que provar. Vai ser um dossiê. E tem muita coisa que, se for aberta, vai ter gente desistindo de ser candidata até a síndica de condomínio. Muito obrigado. E que a verdade prevaleça. Eu entendo também que cada vez que vocês fazem isso, a gente consegue provar com a verdade, consegue deixar claro ao povo de Valenciano, levando as provas, mostrando as ações que já fizemos. E vou terminar dizendo a cada um de vocês, valencianos, que eu tenho a minha consciência tranquila, durmo com a cabeça no travesseiro e ando de cabeça erguida. Porque eu nunca traí a minha família, eu nunca traí Valença, nunca traí o povo valenciano e jamais os trairei. Até porque eu tenho muito orgulho da minha cidade. E como eu sempre digo, nós, por conta de pequenas coisas, de gente pequena, gente que não tem como se aparecer de outra forma, tenta crescer levando o nome dos outros. Obrigado, vereadora, pela oportunidade que a senhora me deu de mostrar todas as provas. Mais uma vez, reviver na memória das pessoas que tudo isso é um passado e um passado limpo, diferente da senhora. Passado limpo porque foi de trabalho honrado, de trabalho feito em prol de Valença, em prol do povo valenciano. Talvez eu vá até voltar aqui qualquer dia, e eu espero que isso aconteça, para lhe parabenizar, vereadora, quando a senhora voltar a ser aquela vereadora diferente da estátua da justiça que a senhora é hoje, cega, surda e muda, porque é muito bem agraciada pelos cargos e pela secretaria que tem. Então, meus amigos valencianos, um forte abraço a cada um de vocês, que Deus os abençoe, continue a nos iluminar e nos dar cada vez mais oportunidades de mostrar ao povo valenciano as verdades. E agora